você começa com crianças, né, bem pequenas, e o trabalho vai sendo feito, depois você vê elas se tornando adolescentes, jovens, muitos continuam seguindo a carreira, outros vão por outros caminhos, né, vão fazer outros cursos, saem de Ourinhos, mas volta e meia a gente está reencontrando esse pessoal, eles vêm falar com a gente do período que estudaram na estúdio, então já é uma escola assim que já faz parte da história mesmo de Ourinhos, e eu gosto muito de fazer esse trabalho. E há pouco tempo também eu ingressei numa escola, né, em Chavantes, né, a The Drums, né, uma escola muito legal também. Ela ainda está assim, meio embrionária, está começando, né, mas também já temos vários alunos ali, umas pessoas legais na direção, e os alunos têm aparecido assim, bastante gente talentosa, é gostoso trabalhar também, estou gostando, e uma experiência sempre renovadora. Você está começando uma coisa nova, faz com que você sempre esteja se atualizando e se mantendo vivo, né, nesse meio musical, que é um meio assim gratificante por trabalhar com coisas bonitas, né, que a música ela embeleza o ambiente, embeleza o lugar, traz alegria para as pessoas que ouvem, então é muito gratificante você começar uma coisa nova nessa área. Bom, então agora a gente vai para os nossos intervalos. Gessé, até daqui a pouquinho. Rodrigo Donato, valeu, TV Ourinhos. Bom, estamos de volta aqui com o nosso convidado Gessé Teotônio, né? E agora vamos falar um pouco aqui hoje daquela... Eu fiquei sabendo também, Gessé, que você também trabalha com casamento, né? E você faz a parte toda de direção. Então eu queria saber um pouco de detalhes disso aí. Como que é feito isso aí? Como faz para contratar? E qual é a formação desse grupo seu? É trio, quarteto, quinteto? Como que é isso? Rodrigo, esse lance dos casamentos é um braço, digamos assim, da estúdio, né? A gente tinha muita procura, a gente percebeu que muita gente vinha, existem poucos músicos que fazem esse trabalho assim nessa área, a gente fala assim de qualidade, competência, então era uma necessidade. Aí, devido ao excesso de procura, a gente começou a conversar e bolamos alguma coisa nessa área, que funciona da seguinte maneira: a gente tem um grupo, né, uma orquestra e coral que é preparado para isso. Tem um repertório de umas 250 músicas, mais ou menos, para cerimônias em geral. É claro que concentra mais em casamento, porque é onde o pessoal usa mais música, mas a gente faz também formaturas, inaugurações, festas, né? E surgiu assim dessa procura, como eu estava dizendo, e aí a gente começou a conversar, contactar músicos, né? E que a gente conseguiu reunir um grupo legal de músicos, né? Tanto na área instrumental quanto na área vocal. E aí nós fazemos esse trabalho há uns 4 ou 5 anos que a gente está fazendo esse trabalho, muito gostoso. Como eu disse, né, a música está presente nos momentos muito alegres, né, e o casamento é uma festa, é uma coisa bonita, então a música vai só embelezar. E eu gosto muito de fazer esse trabalho, desde o arranjo das músicas. Às vezes os noivos têm uma música específica que eles querem que seja tocado naquela hora, mas a música está num CD, às vezes está numa fita, então você tem que tirar, você tem que escrever partes para sopro, corda, vocal. Então é um trabalho gostoso, é trabalhoso, mas é muito legal, muito gostoso. E esse trabalho, assim, pelo que eu vi, que eu li, que eu ultimamente ando vendo seu trabalho assim, você pode fazer desde de cerimônias, por exemplo, de trio,
ou até quinteto, ou até uma orquestra, se quiser, é mais ou menos isso? Isso, a gente tem um pessoal, né, os músicos que participam do projeto, e aí fica muito a critério das pessoas que procuram, né, que contratam o serviço, né. Algumas pessoas preferem uma coisa pequena, até o ambiente, né, dependendo do lugar que vai ser feita a cerimônia, é um ambiente menor, então outros já querem coisas grandiosas, né, com uma orquestra com bastante músicos, bastante cantores, então a gente adapta isso, é uma coisa mais ou menos maleável que se adapta a critério de quem está pedindo, de quem está contratando no caso. Bom, que interessante, né? Então agora você tem esse trabalho maravilhoso que é o coral que você tem na igreja, que é muito lindo. Também tem esse trabalho também que veio, né, logo depois disso, que é o trabalho de cerimônia, de inauguração de empresas, né? Então tudo isso aí, assim, como que, por exemplo, o pessoal que está em casa, ele quer contratar o seu trabalho, como que o pessoal, dá um recado aí pro pessoal. Legal, aí no caso, pode ser feito contato por telefone, né, 3325 4543, é o telefone, falar com a secretária, né, a Cristiane, ela agenda e depois a gente dá um retorno, né, para o contato. Também tem o site, né, da Estúdio, né, que é um lugar onde também as pessoas podem ver um pouco do nosso trabalho e também fazer contato, deixar lá um e-mail, nós depois retornamos. Então são essas duas formas de contactar esse serviço, né? Porque na verdade é um serviço, né, que você presta, né, uma prestação de serviço. Você não imagina assim uma cerimônia sem música, né? Então quem vai fazer uma boa música? Então a gente está nesse mercado aí. Também nós temos alguns vídeos, né, de trabalhos já feitos, as pessoas podem ver como que funciona, como que é. Entendi. No caso, se caso for uma pessoa de São Paulo, ela entra no site e dá uma olhada em alguma cerimônia, exato, com certeza, de algum evento, e já dá uma olhada como que... Isso, funciona assim, eles já veem e tal, já dá para ter mais ou menos uma ideia. Às vezes ela vê lá 10 músicos, mas o grupo pode ser reduzido, mas às vezes também ela quer que aumente. Então nós temos essa facilidade pelo contato que a gente tem com grandes músicos, né? A maioria dos músicos que trabalham com a gente são professores de música, então através desse contato a gente vai chegando a um acordo visando agradar, né, a pessoa que está contratando o nosso trabalho. Legal, interessante. Bom, também queria falar também que na Páscoa eu fui convidado, fiquei muito contente assim, e já sabia, né, do trabalho do Gessé, já que era o coral, arranjos e assim, a escolha dele, o bom gosto dele, assim, sem palavras, né? Também é como se fosse um professor aí em Ourinhos, para mim é como se fosse um professor, e para muita gente com certeza aqui em Ourinhos, né, é referência aí de canto e piano. Então eu queria também, assim, agradecer o Gessé, né, pelo convite, e o Eduardo, a Naná, todo esse pessoal maravilhoso, né? Queria que você falasse um pouco, Gessé, dessa apresentação. E assim, nossa, aquilo para mim foi, quando eu saí dali, saí arrepiado, assim, que aquela apresentação foi maravilhosa. Então eu queria que você falasse um pouco dessa apresentação e depois a gente coloca o pessoal em casa ver também, porque aquilo lá para mim marcou muito. Essa apresentação foi muito bonita mesmo, até às vezes as imagens, né, elas não traduzem, né, não passam muita emoção que você sente na hora, né? Coral sempre é uma coisa muito legal. Eu gosto muito, né? Eu comecei cantando em coral, assim, bem jovem, já como eu falei, pela influência da minha família, meus irmãos mais velhos, pais. E aí comecei a trabalhar nessa área. Quando eu vim para Ourinhos, surgiu a oportunidade de trabalhar com esse coral, né, da igreja presbiteriana. Há já 20 e poucos anos que nós estamos ali desenvolvendo esse trabalho. Coral é uma coisa bastante dinâmica, né? Muita gente já passou pelo coral, é uma grande escola para a pessoa aprender a cantar, harmonia de vozes, ouvido, educação, né, da voz, impostação, todas essas coisas. E
pelo fato de ser dinâmico, então muita gente passa, mas a gente tem ali algumas pessoas que estão com a gente desde o começo, então forma uma base legal, e esse